E aí galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês, pra reagir aqui no canal, mais um vídeo lá do canal Porão do Horror de Jogos. E hoje é a história completa de Leon S. Kennedy em um vídeo. Cara, eu não sei se é Leon ou Leon. Se a gente for no brasileirês, é Leon, né? Se for no E eu não sei o que é o S, tá? Então cara, não eu também me julguem. não sei. Galera, Ou desculpa, julguem, né? né? É, galera não ajuda nós, mano. Ajuda nós, porque às vezes você não... Leon, Leon. Não ajuda. Sim, galera, recentemente, não sei quanto tempo, acho que faz uma semana que nós trouxemos aqui pro canal a história desde o início da lore, né? Que começou 1900 e não sei quando, até os dias atuais, até acho que mais no futuro, né? Tá 2037 lá o rolê. E aí, entendemos toda a história. Agora, a gente quer entender o que? Dos personagens. Trouxemos aqui do Wesker já, mas não foi desse canal. Depois eu vou ver se nesse canal tem, porque brotou na minha timeline desse daqui, justamente do Leon. O que acontece? Existem vários protagonistas no Resident Evil. Tem a Jill, tem a Claire, tem o... eu não sei o nome de todo mundo, cara. Sei lá, eu esqueci o nome do restante, tá? E esse daqui, até onde eu entendi, é o que a galera mais gosta. Diz que ele é o gostoso. Porque, cara, não sei, existem outros personagens masculinos, mas esse aqui é o gostoso, eu entendi. Então, bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa o like, que ajuda muito, nos acompanhe também na Twitch, que tem live quase todo dia. Às 18 da noite, às 10 da manhã, e hype o vídeo. Partiu pro react. Então, galera, bora começar. O link do vídeo original tá na descrição, bora lá. Esse aqui já é o jogo. Olha que coisa estranha. Não é que é estranho, isso aqui deve ser do Play 1. Ou seja, 1900 e me esqueci. Perdão, gente, perdão, saiu sem querer. Porque pra quem não tá acostumado com jogos antigos, veio todos os 4K, MK, high-tech, 3D, Foi bom, né? Aí hoje em dia a gente quer quase encostar-se no rosto da pessoa, Saiu né? sem querer, gente. Não é falta de costume, que a Bia nunca jogou assim, sabe? E já deixo aqui. Tá bom, não quero jogar não. Bias Gameplays. Cara, vai ser incrível se esse dia chegar. Vai ser incrível, porque a Bia, ela não vai conseguir dar... Desculpa, amor, ela não vai conseguir dar um tiro no zumbi. Vou não. Vou não, vocês gostam só de ver eu passando vergonha. Eu não sei nem dobrar. Vamos fazer isso acontecer, galera. Bora. Qualquer residente, qualquer um. Procurou a arma no tiro e deu chutão. Mas aí a arma. Headshot. Parece slow motion, né? Sim, o que vocês acabaram de ver foi o legal. Leon, esse gostoso, mostrando como ele é foda logo no primeiro dia de trabalho. Tu viu aí? É o gostoso. Cara, né? Dele. Mas como que a história dele começa antes disso? Onde que a história dele termina? A gente vai ver tudo isso hoje, nesse vídeo aqui. Oxi. E aí, o que estão achando? Foi ele mesmo, que eu pensei que era tu, né? Eu pensei que tinha sido eu, velho. Fui trollado. Eu fiquei, oxi, eu não apertei nada. Eu até olhei pro teclado. Meu Deus. Não vai dar pra ser tão longo por causa do fim do ano e tal, mas eu fiz com tanto carinho. Tá bem legal. Eu achei meio gay. Leon Scott Kennedy, ele não entrou no universo de Resident Evil como um super-herói fodão que todo mundo conhece hoje em dia. Tá. Ele não era um soldado de elite com treinamento lendário, não. Muito pelo contrário, tá? O Leon era alguém comum, jovem, inexperiente e tentando começar a vida adulta em uma profissão que tem a missão de proteger as pessoas. Esse detalhe do Leon se tornar um policial tá completamente conectado com a história de vida dele, então bora ver como tudo isso começou. O Leon nasceu em 31 de julho de 1977. E o início da vida dele foi bem difícil. Não se sabe muitos detalhes sobre a infância dele, mas o que se sabe é que os pais dele eram criminosos, o que eventualmente resultou na morte dos dois, deixando Leon órfão. E ele sobreviveu a tudo isso graças à ajuda de um policial. E tudo isso o motivou a se tornar um policial também, para proteger a população de pessoas como os pais dele, de quem os matou. Mas então, em setembro de 1998, o Leon tá com apenas 21 aninhos e prestes a iniciar
iniciar seu primeiro dia como policial no departamento de polícia de Raccoon City. Não existe qualquer indício de que ele esperasse algo além de uma rotina comum, burocrática e talvez frustrante de um policial qualquer. Ele não sabia que estava prestes a testemunhar o colapso do mundo inteiro e que esse colapso ia começar bem na cidade que ele pretendia proteger. Mas tu já imaginou, tipo assim, meu irmão, vou começar o meu emprego aqui. E no primeiro dia acontece o apocalipse? Ai, meu Deus. É muito azar. Existe uma história que diz que o Leon, na pressa de se mudar pra Raccoon City, acaba terminando com a namorada dele, enchendo a cara, ficando de ressaca e por isso ele acaba se atrasando um pouco pro seu primeiro dia de trabalho, né? Tinha até uma festa de boas-vindas pronta esperando ele e o cara conseguiu se atrasar, mas o fato dele ter se atrasado é um dos pontos mais importantes de toda a franquia. Esse pequeno... É, porque se ele tiver chegado antes, ele poderia ter sido infectado. Então ele chega depois pra salvar a galera. O atraso dele muda tudo, né? Vou usar imagens do começo do Resident Evil 2 original do Play 1, porque eu acho que mostra um pouco melhor como o Leon era só um cara comum, um franguinho. Quando o Leon se aproxima de Raccoon City, a cidade já tá toda zoada. Se ele tivesse chegado antes, talvez ele seria mais um dos vários que morreram naquela noite. Ele até encontra o que parece ser um corpo bem no meio da rua, então ele para pra ver qual é, mas logo ele é rodeado por 3, entre aspas, pessoas, e pra piorar, o corpo que tava no chão acorda e agarra o pé dele, mas obviamente ele atira, vai se afastando, então ele atira no peito desses outros que estão chegando e ele fica muito surpreso quando os tiros não afetam em nada as pessoas. Tem que ser só na cabeça, aqui, assim, né? Um adendo muito importante, tá? Galera, eu fico agoniado, eu não sei vocês, tá? Quando vou assistir uma série de zumbi, alguma coisa, e é um policial que tá acontecendo a cena. Vamos supor aqui, ó, pegaram aqui a perna do Leon. E aí ele falou assim, me solta, tome! Headshot logo aqui, acabou-se. Me solta. Aí vai querer empurrar com a mão, aí... morde o braço. É falta de experiência das pessoas. Ele aqui é o primeiro dia dele. O cara é ligeiro, velho. Ele é bom, né? O cara é ligeiro, meu irmão. Eu fico, cara, por isso que a galera gosta dele. Mano, tem um eu motivo, fico, né? eu fico agoniado. Mano, galera, não sei vocês, tá? Às vezes... eu torço pelos zumbis. Eu torço. E dá um burro com os humanos no chão, né? Meu Deus do céu, cara. Eu fico agoniado. Mas não é o caso daqui do nosso amigo. Não. Ele é brabo. Brabo. Até fala algo do tipo, como assim? Eu acertei os tiros. Bem assim ele fala. O que mostra mais ainda como ele só era um cara comum, recém-formado na academia de polícia e seguindo o treinamento básico de tiro que ele tinha recebido, né? Que é atirar no peito mesmo. Então ele vai recuando e ficando sem munição e aí aparece uma mulher atrás dele, a Claire Redfield. E mais um desses monstros, entre aspas, tá atrás dela e ele salva a vida dela. Ele diz pra Claire que é melhor eles irem pra delegacia porque lá vai ser mais seguro. E bom, em uma situação normal seria mais seguro sim. Tinha razão, mas não tem nada de normal nessa cidade no momento. Eles entram em uma viatura e seguem em direção à delegacia. E aí, por conta de um zumbi que tava dentro da viatura, acontece um acidente, mas eles sobrevivem. Só que logo vem um caminhão sendo dirigido por um infectado e bate bem onde eles estavam. Tipo, no remake é legal que a gente tem um pouco mais do contexto desse caminhoneiro, né? Como ele se infectou e tudo mais. No fim, eles sobrevivem à explosão do caminhão. Se tem um remake, é mais da hora de jogar. Não é menosprezando o primeirão, tá? Mas aí a qualidade... porque a qualidade fica melhor, né? É bem melhor. Se continua com a história, com os mesmos personagens, com né? a mesma essência... só melhora a qualidade, então é um ponto positivo, né? Com certeza. Dá mais vontade de jogar Beers Gameplay, hein? Mas ficam separados e cada um tem que achar um caminho diferente até a delegacia. E é nesse contexto caótico que começa o Resident Evil 2 e a carreira do Leon. Durante seu tempo na delegacia, ele encontra vários documentos e pistas que indicam que uma tal de Umbrella Corporation tava fazendo umas coisas estranhas pela cidade. Além disso, o Leon enfrenta novos monstros, como os Lickers, que diferente dos zumbis, são criaturas que demonstram uma adaptação biológica específica e intencional, sugerindo que o desastre de Raccoon City não foi apenas
apenas um vazamento acidental, mas o resultado de testes contínuos e irresponsáveis. O T-Virus, criado pela Umbrella, era o real causador de tudo isso, era o que estava transformando as pessoas em zumbis. Mas a pior parte de tudo, o que mais chocou o Leon, foi descobrir que as autoridades locais sabiam disso e escolhiam não fazer nada. E pra piorar mais ainda, o chefe de polícia de Raccoon City, o chefe do Leon, estava diretamente envolvido com a Umbrella. E pra ele, descobrir isso mudou completamente a forma dele ver o mundo. Ele teve uma infância muito difícil, ele cresceu achando que ser policial era o caminho pra ter justiça nesse mundo. Imagina passar por isso e descobrir que o seu chefe tá ajudando a causar a morte de milhões de pessoas. Bom, o Leon explora a delegacia Sistema, que né, costumava ser um museu, então é um prédio enorme, antigo e cheio de segredos pra encontrar. E durante essa exploração, o Leon acaba encontrando a Ada Wong, que diz pra ele que é só uma civil procurando pelo namorado dela. O Leon, todo inocente, recém-solteiro, e vendo uma mulher que provavelmente também ia ficar solteira em breve, né? Estatística. Ele acredita nela e ajuda. Essa confiança dele é importante, tá? Porque define um padrão que se repete ao longo da vida dele inteira. Ele tende sempre a querer proteger as pessoas e a manter a integridade enquanto os outros se corrompem. A Ada, por outro lado, opera em outra lógica. Ela ajuda o Leon, mas sempre mantendo distância emocional, desaparecendo e reaparecendo conforme seus próprios interesses. E logo o Leon descobre o que ela realmente está fazendo ali. Ele eventualmente descobre que o vírus se espalhou de forma exponencial e que não existe mais qualquer possibilidade de contenção. A cidade já era, e a Umbrella perdeu o controle. E pra piorar, o governo federal sabe disso. O que mais abala o Leon é que não tem nenhum plano de evacuação real. O que existe é uma decisão fria: eliminar a cidade inteira para impedir que o vírus se espalhe para outras regiões dos Estados Unidos. Raccoon City deixa de ser um problema humano com vidas em jogo e passa a ser um problema estatístico. Logo, o Leon descobre o laboratório subterrâneo secreto da Umbrella. E lá ele saca mais coisas ainda sobre tudo o que tá acontecendo e até enfrenta o cientista que criou o vírus, né, o William Birkin. E se tu tá curioso para saber mais detalhes sobre todos esses acontecimentos da franquia, os diferentes vírus, como eles surgiram, quem criou a Umbrella e tudo mais, tem esse outro vídeo aqui no canal onde eu resumo todos os acontecimentos da franquia e junto com esse vídeo aqui vai te deixar bem preparado para jogar o Resident Evil 9 que vem aí, né, mano? Você vai ficar por dentro de tudo que aconteceu. E de volta ao Resident Evil 2, o Leon acaba descobrindo quem a Ada realmente é. E ela é uma mercenária contratada para pegar uma amostra do G-Virus. E além do mais, ela não se importa com o que a pessoa que contratou ela vai fazer com o vírus. Descobrir isso também dá uma balada no emocional do Leon, que tá perdendo cada vez mais a fé na humanidade a cada hora que passa essa primeira noite dele em Raccoon City. E fica pior ainda. Ele logo descobre que os planos do governo e da Umbrella para resolver a situação são simplesmente tirar ela do mapa, usando uma bomba. Mas ele consegue escapar da cidade junto com a Claire, que ele reencontra um pouco antes disso. O jogo acaba com a cidade inteira sendo dizimada e com milhares de vidas inocentes sendo encerradas. O Leon sobrevive fisicamente, mas algo nele se quebra de forma permanente. Meu Deus. Nada sobre o papel da Claire durante os eventos de Resident Evil 2, porque não é o intuito desse vídeo, né? Mas ela acaba encontrando a Sherry Birkin, que é filha do William Birkin, e essa menininha escapa de Raccoon City junto com o Leon. Então a gente joga com os dois. Acho que a gente joga uma parte com o Leon e a outra parte com a Claire. Eu acho que é isso. No primeiro é só a Jill, Na minha cabeça, galera, na minha cabeça, assim, a Jill, a gente joga com ela o tempo inteiro no primeiro. Aqui eu pensei que era a Claire, mas são os dois, a Claire e o Leon. E no terceiro é a Jill de novo. É assim, só que eu não sei se a gente só joga com eles ou ao decorrer da caminhada vão recrutando ou achando outros personagens pra jogar com eles. Porque se eu não me engano a gente jogou até com essa aqui já. A gente que eu digo no vídeo, né? Que é o que eu vi aqui. E a Claire. Mas a Claire precisa continuar a jornada dela separada do Leon, que ela tá procurando o irmão dela. Um cara aí, um tal de... como é que é? Chris Redfield. E com isso,
isso, ela deixa a Sherry sob os cuidados do Leon e segue seu caminho. Mas o Leon e a Sherry, ainda nos arredores de Raccoon City, são capturados pelo governo e eles oferecem pro Leon duas opções: cooperar ou, a segunda opção interessante, que é ir de base. Ele e a menina. Talvez se o Leon tivesse sozinho, ele até escolheria morrer em vez de cooperar com o governo, mas pra proteger a Sherry, ele aceita. Como ele seria de ajuda pro governo, hein? Pô, a fofoca corre muito solta e rápida em Raccoon City, porque o governo ficou sabendo das habilidades incríveis do Leon naquela noite, e como ele lidou com várias armas biológicas da Umbrella, e com isso, eles querem recrutar ele pra fazer parte de um grupo de soldados anti-Umbrella, sob ordens diretas do presidente dos Estados Unidos. E ele não é tratado como uma vítima, um sobrevivente, mas sim como uma arma. E com isso, ele passa por vários treinamentos intensivos pra se tornar cada vez melhor em combate, e com isso, ele se torna cada vez também mais frio e fechado. Esse período de transformação não é explorado em detalhes nos jogos principais não, mas ganha forma concreta em Resident Evil The Dark Side Chronicles, especificamente no arco conhecido como Operation Javier, ambientado em 2002 e com o Leon agora com 25 anos. Dessa vez ele é enviado à América do Sul ao lado de Jack Krauser, um soldado experiente muito habilidoso e profundamente cético. A missão principal é capturar o Javier Hidalgo, um criminoso muito poderoso que está envolvido com o tráfico de armas biológicas. Na prática, trata-se de uma investida militar em território hostil, onde o uso de armas biológicas já faz parte do cotidiano. Vilarejos inteiros vivem sob ameaça constante e a população local, cara, é tratada como um simples dano colateral inevitável. Desde o início fica claro que o Leon e Krauser enxergam o mundo de formas completamente diferentes. Krauser acredita que o sistema é corrupto e impossível de consertar, e que a força bruta é a única linguagem eficaz. Eu gosto desse cara. E o Leon, embora mais endurecido lá ele, ainda tenta operar dentro dos limites morais, e ele acredita que a missão que estão cumprindo existe para impedir tragédias e não para justificá-las. Mas logo a operação começa a desmoronar. Criaturas mutantes surgem em escala maior do que esperado, indicando que a ameaça foi subestimada ou mal informada de propósito. Muitos civis morrem e o Leon começa a perceber que o governo pro qual trabalha não tem controle nenhum da situação e, pior, aceita esse risco. O Krauser acaba sofrendo ferimentos graves, deixando sequelas físicas permanentes, e esse momento é crucial pro arco dos dois personagens. Pro Krauser, a lesão representa a traição final de um sistema que o usou e descartou. Pro Leon, é mais um lembrete de que servir não garante proteção e nem justiça. Apesar de tudo, a missão é encerrada com sucesso técnico e Javier é eliminado. A ameaça imediata é contida, mas o custo humano é alto demais para ser ignorado. O Leon volta para casa diferente, menos ingênuo e menos confiantes em hierarquias e discursos oficiais. Ele começa a entender que o combate ao bioterrorismo é bem mais sujo do que parece e que ninguém tá limpo nessa história. O Operation Javier acaba causando uma ruptura definitiva entre ele e o Krauser, né? Uma ruptura que vai voltar para cobrar o Leon alguns anos depois, mas logo a gente chega lá. No final desse período, o Leon passa a ser parte do mecanismo que tenta controlá-lo, mesmo sabendo que esse mecanismo tá longe de ser confiável. Em 2004, 6 anos após Raccoon City, 2 anos depois da Operation Javier, o Leon, agora com 27 anos e muito mais experiente, como uma ferramenta altamente especializada do governo dos Estados Unidos, recebe a missão de resgatar Ashley Graham, a filha do presidente, e que foi sequestrada por um grupo desconhecido e levada para uma região rural isolada da Espanha. E essa, como todo mundo já sabe, é a premissa do Resident Evil 4. Dessa vez a missão não é uma investigação ou uma contenção de algum vírus, é uma operação de recuperação direta e cirúrgica, algo à altura das habilidades do Leon. Desde o momento em que Leon chega à vila, ele já vê que a ameaça ali é diferente de tudo que ele enfrentou antes. Os habitantes não se comportam como zumbis, eles falam, trabalham, usam ferramentas, se organizam, mas mesmo assim eles estão completamente hostis. O Leon percebe que, diferente dos zumbis que ele enfrentou antes, essas pessoas não foram transformadas em algo e perderam a consciência. Dessa vez, parece que elas estão sendo controladas por algo mesmo. A explicação surge gradualmente ao longo do jogo, né? O parasita, conhecido como Las Plagas, diferente do T-Virus ou do G-Virus, não reanima os mortos, preservam funções cognitivas básicas e suprimem o livre-arbítrio. Essa diferença é importante moralmente pro Leon, porque dessa vez ele não tá só eliminando monstros, ele tá matando pessoas que em algum nível ainda estão presentes dentro de seus próprios corpos. A vila faz parte da seita Los Iluminados, liderado por Osmond Sadler, que usa as
plagas como uma ferramenta de controle. O plano dele não é simplesmente destruir tudo, mas se infiltrar silenciosamente em governos e outras estruturas de poder. E pela primeira vez, o Leon enfrenta uma ameaça organizada e menos caótica do que viu antes. Durante a missão, o Leon encontra a Ada, que agora nem tenta disfarçar sua atuação como agente independente. Assim como no Resident Evil 2, a Ada trabalha para alguma corporação que quer uma amostra das plagas. A relação dela com o Leon continua meio estranha. Ela ajuda ele várias vezes, mas sempre priorizando seus próprios objetivos, claro. A confiança entre os dois até existe, mas nunca é 100%. E os dois sabem disso. O momento mais significativo da operação, no entanto, é o reencontro do Leon com o Krauser, que pensava que tinha morrido. Agora Krauser vê em Saddler e nas plagas a oportunidade de encontrar o poder que acredita. Agora sim. No outro vídeo ele mencionou, e o fulano aparece. Aí eu fiquei assim, tá. Mas a gente não sabe quem é. Tem o histórico deles dois juntos, já do outro jogo. A gente não sabe, a gente não tinha essa informação. Agora pra mim faz sentido, velho. Na hora que aparecer a galera, meu Deus, ele tá vivo, sendo controlado. Agora sim. Ter sido negado pelo sistema pra ele. E o conflito entre eles não é apenas físico, né? Mas é ideológico. O Krauser despreza a bondade e as morais do Leon e acredita que força é a única forma de sobrevivência em um mundo corrompido, assim como ele já pensava antes. Então o combate entre os dois é bem pessoal. O Krauser acusa o Leon de ficar se apegando a ilusões de heroísmo, e o Leon vê no Krauser o que acontece com alguém que se deixa corromper pelo poder. E mais uma vez, ele se decepciona com alguém que era pra dar o exemplo. E durante a luta, ele mata o Krauser. Eu te treinei bem, Leon. Os momentos finais da missão, já com a Ashley resgatada das mãos do Saddler e dos Iluminados, o Leon confronta o Saddler, mata ele com a ajuda da Ada e impede que as plagas se espalhem pelo mundo, por enquanto. E ele escapa de lá com a Ashley, cumprindo o objetivo formal da operação. Tecnicamente, é uma missão bem sucedida. Politicamente, é um sucesso também, mas mentalmente pro Leon foi bem desgastante. Então ele conclui a missão carregando mais traumas. Ele salvou alguém importante, impediu um desastre global e eliminou uma ameaça biológica complexa. Mas mesmo assim, ainda se sentia sem propósito e preso em um sistema corrupto. No fim das contas, o mundo continua perigoso, as pessoas poderosas continuam dispostas a usar armas biológicas e ele continua sendo o homem enviado para limpar a bagunça. Aí logo ele descobre que sobraram alguns dos malucos da seita do Saddler e que eles ainda usam as plagas na região. Tá. E chegando em 2005, a gente vê o Leon também na primeira animação desse vídeo. Pois é, os eventos a seguir são retratados na animação Resident Evil The Generation, de 2008. Nessa animação a gente vê o mercado negro de armas biológicas crescendo muito. É um filme? E vê também que antigos funcionários da Umbrella agora estão vendendo experimentos nesse mercado. Oxi! Ameaça de terror biológico. Além dele participar do jogo, tem o filme dele. Rapaz. O cara, porque ele a galera gosta dele, né? O cara é brabíssimo. Ah, galera, não, vamos lá. Vamos assistir esse filme aqui lá e vamos. Esse filme que deve ser irado, velho. Lógico, já é um medo mundial. O Leon agora com 28 anos e um cargo mais alto. Caraca, mano, chega a mudar assim, a expressão. Agora, se a gente, na teoria, né, se a gente tivesse assistido esse filme antes desse vídeo aqui, a gente não ia entender todo esse back. Agora, galera, assim, a gente tá pronto, tá? É só assistir o filme, é só dar play. No governo é escolhido para supervisionar uma operação de altíssimo risco em um aeroporto, onde acontece um ataque bioterrorista que causa muitas mortes, pânico generalizado e faz até um avião cair, matando mais gente ainda. Nesse filme, o Leon atua ao lado de Claire Redfield, reencontrando ela pela primeira vez desde Raccoon City, né? A Claire trabalha com ajuda humanitária e investigação independente. E o Leon agora, sabendo tudo que sabe, em um cargo mais alto, prefere ocultar algumas informações. O vilão desse filme é o Curtis Miller. Ele não é só mais um terrorista, não. Ele, na verdade, é um sobrevivente de Raccoon City, alguém que perdeu toda a família e foi abandonado pelo próprio governo que agora Leon representa. Aí vai querer se vingar. Quer usar o vírus como uma forma de forçar o mundo a encarar a verdade que foi enterrada após 98, por isso que ele faz seu ataque em um aeroporto para todo mundo ver. E após as suas investigações, o Leon descobre que o Curtis é o responsável e enfrenta ele no laboratório dele. O Curtis, assim como o William Birkin, se infecta com o D-Virus para se tornar mais forte, mas acaba perdendo a luta, claro, porque o nosso emo querido sempre ganha. Mas apesar
apesar dessa vitória, algumas suspeitas ainda ficaram no ar. E após a confissão de um soldado, a Hannigan, aquela mulher que fica falando contigo no Resident Evil 4, sabe? Avisa o Leon que o Curtis não tava sozinho nessa. E que um tal de Dr. Downing também tava envolvido. Esse Downing, na verdade, tinha fingido a própria morte para conseguir fugir com amostras do T-Virus, D-Virus e da vacina. Após uma operação, o Dr. Downing é preso e confessa ter participado de tudo, inclusive do desenvolvimento do T-Virus original em Raccoon City. Em 2006, ocorrem os acontecimentos em uma HQ de Resident Evil chamada Infinite Darkness: The Beginning. E nela a gente vê o Leon mais uma vez trabalhando em uma investigação de bioterrorismo. Dessa vez ocorre um ataque mal sucedido. Mano, será que todos os outros personagens têm... Não. Será que é só o Leon? Porque ele tá no jogo, ele tá no filme de animação e agora na HQ. Na HQ. Agora eu quero saber se todos os personagens têm esse mesmo rolê aqui, porque já imaginou que se é só ele? Brabo. No museu, e o Leon percebe uma similaridade entre esses ataques e outro que ele já tinha investigado um tempo antes disso. Eu não vou entrar nos detalhes dessa HQ, o importante é que o Leon mais uma vez consegue cumprir a missão com sucesso e também descobre muita coisa podre no processo. E com mais essa missão sucedida, o Leon continua na sua carreira de agente especial do governo americano e segue cumprindo várias missões investigativas desse tipo. E aí, estão gostando mesmo? Eu acho que Resident Evil 4 é uma mentirada do caralho. Do jeito que eu gosto. O meu filme favorito é Mercenários 4. Ainda em 2006, dessa vez na série animada que complementa a HQ Infinite Darkness, o Leon sobrevive a um ataque bioterrorista. Meu Deus, você tá netinha. Mano. Presta, galera. Ei. Medo. Não, o outro não é na netinha, então o outro eu acho que joinha. Agora, na netinha, desculpa você. Eu tenho 2 pés atrás. O histórico não ajuda muito, né? Nada. O histórico na netinha não ajuda muito. Mas diz aí, se é bom, vai que, né? Vai que acertou. Terrorista dentro da Casa Branca que quase mata o presidente também. Após o incidente que matou várias pessoas inocentes, o caso foi acobertado. E assim, de novo, eu não vou entrar em detalhes porque é uma série grande, com vários personagens e vários acontecimentos diferentes. E o foco aqui é contar o que aconteceu na vida do Leon. Então, pra resumir bastante, ele é abordado pela Claire, que agora tá investigando uma arma biológica. É a dupla. Porque tá no 2, tá nas animações, tá em todo canto a Claire. Ela não achou o irmão dela ainda não. Porque, ei, amiga, tu achou teu irmão? Será, hein, que ele virou zumbi também? Aí ela continuou com... É o Chris. O irmão dela é aquele gostosão lá, trincado. É ele, né? Eu esqueci o nome que apareceu, mas eu acho que é esse. O Penanstão. Teste de geografia. Conhece Penanstão? Deixa nos comentários aí pra eu saber se tu conhece, se tu manja muito de geografia. E se tu falou que conhece, parabéns. Você é um baita mentiroso porque é um país fictício do universo de Resident Evil. Depois de vários acontecimentos e reviravoltas, eles descobrem um chip implantado em Jun-Shi, um soldado americano das forças especiais. Esse chip servia pra monitorar e armazenar dados sobre os efeitos de uma infecção de arma biológica nele. E com esse chip e seus dados, muita gente poderia ser exposta como culpada por bioterrorismo. Mas no fim das contas, o Leon decide esconder o conteúdo do chip com medo disso causar pânico nas pessoas pelo mundo. Mas a Claire não concorda com ele e diz que esse trabalho dele de terno e gravata não combina com o nosso emo querido. Agora, já em 2010, o Leon tem 33 anos e ele conhece finalmente o Chris Redfield, que é apresentado pela Claire, a irmã dele, lógico. O Chris trabalha na BSAA, uma organização mundial antiterrorista criada pelas Nações Unidas. E agora, com os dois se conhecendo, se criou uma aliança entre a BSAA e o governo americano. Rapaz, nessa foto aqui... Só beleza. Meu amigo, essa foto aqui é full testosterona, viu? Meu Deus, olha os cabos. Pra que esse exagero de beleza, né? Nesses jogos. Agora eu tô entendendo por que vocês gostam. Em 2011, o Leon reaparece na animação Resident Evil Damnation, agora com 34 anos. Nessa história, ele é enviado pro leste europeu, em um país fictício que passa por uma guerra civil. E lá, eles descobrem que estão usando uma modificação das plagas como arma biológica de novo. Nesse cenário, o Leon encontra Alexander Kozachenko, um líder rebelde que utiliza armas biológicas como ferramenta estratégica. Aqui, mano, os vírus e armas como Lickers não são acidentes nem experimentos fora de controle, não.
eles são usados de forma deliberada, tipo como se fosse um tanque, drone, míssil, isso aí mesmo. E pela primeira vez, o Leon presencia Lickers, Tyrant e outras armas sendo utilizadas como armamento militar padronizado, com cadeias de comando, objetivos claros, suporte logístico e um laboratório que é uma fábrica dessas coisas. De novo, sem muitos detalhes, mas a ameaça cresce bastante, dá muita merda, muita gente morre e no conflito final, o Leon também fica bastante machucado. Mas, como sempre, tudo dá mais ou menos certo e o Leon é levado embora de lá para ser tratado. Durante essa animação, a gente também descobre sobre o envolvimento do governo americano nesses ataques e ele termina com o Leon bastante infeliz com o governo do seu país. E agora, em 2012, com seus 35 aninhos, o Leon vive os acontecimentos de Resident Evil 6. A história começa em solo americano na cidade de Tall Oaks, durante um ataque bioterrorista envolvendo o C-Virus. O Leon acompanha pessoalmente o presidente dos Estados Unidos, Adam Benford, e pretende finalmente revelar ao público toda a verdade sobre Raccoon City. Mas antes que isso aconteça, um ataque bioterrorista acontece e o presidente é infectado, perde o controle e Leon é forçado a matar ele. Ao longo da investigação, o Leon descobre que o ataque foi arquitetado por Derek Simmons, figura central do governo americano e líder da organização The Family, um grupo que manipula eventos globais por trás dos panos e faz pesquisas e desenvolvimentos de armas biológicas em nome dos Estados Unidos para então usar essas armas em caso de guerra biológica. E para eles, o presidente simplesmente revelar tudo seria catastrófico, então orquestraram esse ataque aí para matar ele. Para garantir que nada fosse vazado e seguindo o exemplo do que aconteceu em Raccoon City, o Simmons ordena um bombardeio em Tall Oaks e a cidade de 77 mil pessoas é destruída. Pouco depois disso, o Leon pede pra Hannigan declarar ele como morto, como se ele tivesse morrido no bombardeio de Tall Oaks, e com isso ele pega um avião em direção à China, porque ele ficou sabendo que o Simmons estaria lá. Mas durante o trajeto, ocorre uma epidemia de C-Virus dentro do avião, que faz com que o avião caia. Mas claro, o Leon sobrevive. E por acaso, o avião cai perto de Jake Miller, tá acompanhado de Sherry Birkin, aquela mesma menininha de Resident Evil 2, né? É isso mesmo. O Leon diz que tá lá pra encontrar o Simmons e a Sherry diz que trabalha pro Simmons. Mas antes que eles pudessem entender a situação, aparece um Ustanak, mais uma arma biológica chata pra caralho, inclusive, e todos eles precisam se unir pra acabar com o Ustanak, e nessa aí eles se separam depois da luta. Um tempo depois, o Leon encontra Chris Redfield, pronto pra matar a Ada. Então ele impede e a Ada escapa. Mas o Chris diz que ela é responsável por vários ataques globais e que ele perdeu vários homens por causa da Ada. O Leon diz que o culpado real é o Simmons e que ele perdeu mais de 70 mil pessoas, incluindo o presidente, por causa do Simmons. Mas tem algo estranho nessa situação e a Ada não parece ser a Ada que a gente conhece, ela tá meio esquisita, meio diferente. Depois disso, Sherry, Jake, Leon e a parceira dele, a Helena Harper, chegam numa torre onde tá o Simmons e confrontam ele. Ele admite estar relacionado com vários ataques terroristas no mundo todo, mas coloca a culpa da morte do presidente no Leon. Então o grupo dele, o The Family, começa a atacar os quatro. No meio da barriga, a Sherry... No meio da barriga... Caralho, velho, que já são 2h40 da manhã. Já, meu irmão. No meio da briga, a Sherry dá um chip pro Leon que contém as informações de como parar o C-Virus. Acontece uma briga enorme, o Simmons é infectado com o C-Virus, se transforma em um monstro e luta contra o Leon e a Harper. Mas no fim, obviamente, ele é derrotado, cai nos trilhos de um trem e é atropelado, mas algo me diz que ele não morreu ainda. E antes de poderem relaxar, Hannigan avisa que a Sherry e o Jake foram sequestrados. E com isso, o Leon checa os arquivos do chip que ela deu pra ele e descobre que a cura do C-Virus está relacionado com o Jake. O Leon tenta contatar a BSAA para eles resgatarem o Jake e a Sherry, mas logo o Chris avisa para eles vazarem dali e a Harper vê um objeto no céu. E logo começa mais um ataque terrorista com um míssil capaz de espalhar o C-Virus pela região toda. Mas eles conseguem escapar dali e vão parar novamente em uma torre onde enfrentam o Simmons mais uma vez. A gente descobre também que a Ada de antes, na verdade, era um clone, a Carla, e a Ada real ajuda o Leon e a Harper a derrotar o Simmons, definitivamente. A Ada também deixa uns arquivos contendo a verdade sobre tudo que o Simmons fez e que inocentava o Leon de qualquer acusação sobre ele ter algo a ver com o ataque que matou o presidente. E por fim, a Hannigan liga avisando que encontraram a cura pro C-Virus. 2 anos depois, em 2014, agora com 37 anos, acontece algo meio zoado com o Leon, e esses eventos se passam na animação Resident Evil Vendetta de 2017. É muita coisa pra assistir fora jogar, cara! Que é isso? Olha os dois de novo, ó, o Chris e ele, ó. 17. Ali é... Não, ali não é a Claire, não é possível. Ela cortou o cabelo? Acho que é outra personagem.
E um time de soldados é enviado para investigar um senador que estava divulgando informações secretas para aquele grupo do Resident Evil 6, o The Family. Mas um ataque com bombas escondidas nos veículos acaba matando o senador e todos do time do Leon, exceto ele. E para piorar, quando ele vai visitar os corpos do time no necrotério, um deles começa a se mexer. E o Leon descobre que eles também tinham sido infectados além da explosão. Pois é, nesse mundo não dá para ir no necrotério em paz não, cara. Tem que ficar ligado. Então ele é obrigado a matar esse que se mexeu e o barulho meio que acorda todos os outros. Então ele é forçado a matar eles também. Depois disso ele tira umas férias, se isola, começa a beber muito pra tentar esquecer esse monte de problema que ele já passou na vida, mas logo ele é contatado pela Rebecca Chambers, aquela de Resident Evil 0 e do Resident Evil 1 também, e pela Claire e o Chris, que querem a ajuda dele pra investigar uns ataques bioterroristas utilizando o A-Virus, uma modificação das plagas que agora tá sendo usada pelo mundo afora. O Leon inicialmente recusa, já tá cansado de tanto lutar, pra no final aparecerem 10 outras organizações terroristas no lugar da que ele acabou de destruir, mas ele muda de ideia após a Rebecca Chambers ser sequestrada. Ele se une ao Chris e a Claire, então começam a investigar os ataques, que são de autoria de um cara chamado Glenn Arias, um ex-agente da CIA que agora é um bioterrorista e negociador de armas biológicas. No fim das contas, eles conseguem acabar com o Glenn e tudo volta ao normal, entre aspas, por um tempo. Essa porra de franquia é grande e confusa demais. Se tivesse alguma coisa woke na franquia, tu saberia de tudo sobre ela, né? Pra poder criticar. Mas é claro, nada como aprender tudo sobre algo que eu odeio, então criar um cenário na minha cabeça e ficar puto com ele. Tá, ok. No Resident Evil 9, Requiem, e por isso a gente não sabe exatamente em que ano ele se passa, mas é esperado que seja entre 2026 e 2028. Inicialmente não se tinha certeza se o Leon ia estar presente no jogo, mas com o trailer mais recente a gente viu que ele vai estar sim, vai ter nosso emo querido, lindo, maravilhoso, gostoso lá. E como a gente pode ver, ele tá bem mais velho, com cabelo e barba grisalhos, mas ainda com penteado emo. Fazendo as contas, a gente pode esperar que o Leon tenha entre 49 e 51 anos em Renove, tornando ele o emo mais velho da história. Ele já passou mais tempo lidando com armas biológicas do que como cidadão comum. Olha que doideira. E aparentemente a missão dele no Resident Evil 9 se inicia com o Leon sendo convocado para investigar um desaparecimento de um policial no hotel Brentwood, que ocorreu durante uma série de outros assassinatos que também estão sendo investigados pelo governo, pela divisão da Grace Ashcroft, a outra protagonista do mesmo jogo. Mas por enquanto, nos resta esperar para ver como essa história do Leon vai ser. Será que ele finalmente vai começar a sentir o peso da idade? As dores nas costas, de repente? Vamos ver. E é isso. O que vocês acharam? Eu achei muito bom. Não sei. Eu acho que esse episódio foi filler. Ah, cara, nem sempre dá pra... Meu Deus. Foi muito bom. Cara, muito bom. Muito bom. Muita coisa, muita história, muito jogo. Eu não imaginava que teria tanto... Eu sei que velho, é de 1998. Até o ano de hoje vai ter muita coisa. Só que eu não imaginava que era mais do que eu pensava que era. Agora dá pra entender, né?
a raiva dos fãs em relação aos filmes. Agora dá pra entender, gente. Eu também ficaria com raiva se eu fosse fã. Eu também, com certeza. Porque, né, é uma coisa tão rica, tem tanta história, tanto personagem bom. Se eu fosse fã, eu tivesse desde o início jogado os jogos. Rapaz, eu joguei os jogos, vi HQ, assisti todas as animações. E aí saiu live action. Eu que não sou fã de carteirinha, eu que nunca acompanhei. Quando saiu, eu não gostei. Rapaz. E o pior que tem, se eu não me engano, uns 6 filmes de Resident Evil do live action da Alice lá, velho. Fora aquelas adaptações. Respira, cara. A gente viu o Viajante Galáctico, Biel, né? Falando das séries, desses mais atuais, né? Cara, se a gente tivesse visto esses vídeos aqui, eu acho que a gente tinha detestado ainda mais. Porque a gente leva na zoeira porque a gente sabe que é ruim. Eu sempre nunca gostei muito de live action. Mas quando a gente vê o conteúdo original, de como foi escalando, o desenvolvimento dos personagens, o enriquecimento da obra em si durante décadas, a gente espera pelo menos algo digno no live action. E aí o cara vai e joga, desculpa a palavra, mas joga merda na nossa cara e não dá. Não tem condição. Mas, cara, muito massa. Mano, esse cara aqui desse canal explica muito bem, não fica nada cansativo, traz muita explicação e até então, se tiver mais coisas de Resident Evil dele aqui, a gente vai trazer, porque muito rico. Cada vídeo a gente aprende bem mais e já conto com o apoio e a força de vocês para deixar o like, comentário, hypar se possível, porque aí a gente sabe que vocês também estão curtindo. Vamos trazendo mais coisas até um dia, quem sabe, jogar em live Resident. Quando será que vai ser? Vias Gameplay? Não sei. Mas galera, é isso. Estamos falando por agora. Até a próxima.